Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, abre a sua Bíblia em Atos. Vou ser um pouco bem objetivo aqui. Atos capítulo 1. Apenas um versículo. Atos capítulo 1. Versículo 8. Atos capítulo 1. Versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, aqui essa passagem em Atos está relatando aqui o momento que Jesus está subindo aos céus. Jesus está subindo aos céus e os discípulos estão olhando para Jesus, um cara de bobo, e observando Jesus subindo. Lucas aqui, a qual foi escreveu Atos, está relatando o que Jesus está passando para eles, a preocupação da pessoa de Jesus. Jesus, aqui em realidade, a igreja precisa cumprir o seu papel. Aqui em realidade, a igreja precisa exercer o papel missionário, pregar o evangelho, irmãos, e pregar o evangelho da sua forma de ser. Jesus aqui sempre foi preocupado com o nível de missão que a igreja tem que ter, com o nível de divulgação do evangelho. A igreja que não divulga o evangelho, ela perdeu o sentido de ser igreja. Eu sou igreja não porque eu mudei de vida apenas. Não, eu sou igreja com o objetivo de ter uma missão, de divulgar o evangelho. Quer ver uma coisa? Quem quer morar no céu? E eu pergunto, o teu amigo, você quer que vai para o céu? Não, pastor, teu amigo, me amarro nele, mas quer que vai para o inferno. Então tu é doido. Pastor, olha, eu quero ir para o céu, mas eu quero que meu pai e minha mãe vão para o inferno. Tem alguns doidos que pensam assim? Tem algum, por favor, que pensa assim? Porque se tiver, é meio demoniado esse. Pastor, eu sou apaixonado pela minha esposa, mas eu quero que ela vá para o inferno, quero ir para o céu. Só que assim a gente acaba agindo inconscientemente assim, porque a gente vive no meio dos nossos amigos e nem sequer fala de Jesus. A gente fala do Flamengo, do Corinthians, da Taça Libertadores da América, mas não fala de Jesus. Você viu, glória a Deus, gente, aí? A gente fala disso, daquilo, do boi, da vaca, está subindo o preço, descendo, mas não fala de Jesus. A gente fala dos preços que estão subindo, fala do Lula, do Bolsonaro, fala do quinto dos infernos, mas não fala de Jesus. Se duvidar, a gente fala mais do capeta do que de Jesus. Fala da chuva, está muito quente, muito alto, muito sei o que e tal, está mudando um tempo. Mas a igreja, que é para falar de Jesus, não fala de Jesus. E eu tenho certeza que hoje você conversou com alguém. Outro se trancou num quarto, ficou com a cara num sofá, assim. Não conversou com alguém hoje, tenho certeza. Quem foi no mercado hoje aí? Eu fui no mercado para uma água com gás, fui lá, conversei com as pessoas, dialoguei. E aí quando a gente fala de Jesus, a gente fala isso aqui, aí vamos na igreja hoje. Esse é o nosso falar de Jesus. E a pessoa já está lá pensando numa palavra. Agora, por que às vezes a gente não fala de Jesus? Irmãos, essa palavra que eu estou ministrando aqui é uma palavra que Deus ministrou na oração na casa da irmã Dalina. Por que será? Porque faltam alguns requisitos
Jesus, olhando para eles, falou: gente, vocês precisam não apenas de habilidades, vocês precisam de algo divino. Vocês precisam daquele que faz acontecer. E aquele que faz acontecer é justamente a presença do Espírito Santo. A igreja que não tem a presença do Espírito Santo é uma igreja sem propósito. É uma igreja que não tem visão aonde quer chegar. É uma igreja que não acredita na transformação das pessoas. Mas a igreja que é cheia do Espírito Santo, ele olha para um camarada assim, meio tranqueira, mas ele fala: esse cara tem jeito. Só é Jesus entrar na vida dele que transforma ele. Ele anda acreditando na transformação das pessoas. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela anda sempre acreditando em salvação de vidas. Agora, uma igreja que não tem a presença do Espírito Santo é uma igreja tão desmotivada, que ela chega até a dizer: estou cansada de viver para Jesus. E hoje, nós, quanto mais falamos de Jesus, mais temos que falar. Por quê? Porque a volta de Jesus está próxima. Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada, uma igreja que está cumprindo um nível de missão. Aonde você mora tem vizinho? Tem ou não tem, gente? Não tem vizinho? Não tem, claro que tem, mano. Tem vizinho. Tem. Aonde você está tem vizinho? Aonde você está tem gente? Nós temos que abrir a nossa mentalidade para o evangelismo tão forte, para a expansão do reino. Eu tenho que compreender isso. Se nós observarmos a visão de Cristo, a qual está sendo relatada em Atos, está mostrando o avanço do cristianismo através do Espírito Santo. E esse avanço do cristianismo através do Espírito Santo é o nível de proclamação do Evangelho. E essa proclamação se chama salvação de vida. É proclamar o Evangelho do jeito que você é, aonde você está. Proclamar o Evangelho. Rapidamente aqui, o que eu preciso para ser uma igreja missionária com excelência? Eu preciso apenas ter habilidades? Eu preciso ser bonito? Fosse isso, eu já estava um top já. Muito bonito. O que você precisa? Ah, pastor, precisa apenas ter um sorriso Colgate. Pronto, excelente. Não. Olha, pastor, a igreja missionária precisa, o cabo está na alta. Entendeu? Diz amém. Pastor, gerando algo explosivo, gerando algo explosivo. Quando ele fala aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Fala comigo, o Espírito Santo pode gerar poder. Não é eu gerando poder. Não é eu convencendo as pessoas a amar Jesus. Mas é o Espírito poder em minha vida, explodindo algo dentro de mim, destruindo e me capacitando. O poder do Espírito Santo é isso, irmãos, é destruir aquilo e nos habilitando uma vida espiritual. Mas recebereis poder
Quando o poder de Deus está acontecendo na minha vida, o evangelho está acontecendo um avanço. O evangelho está progredindo. É Deus trabalhando em mim e o evangelho progredindo, porque a minha visão vai mudando, o meu entendimento vai mudando. Eu não vou ser uma igreja acomodada, eu vou ser uma igreja sempre visando a missão, porque o poder de Deus está sendo trabalhado em mim. Em 2 Coríntios 12, 9, o que o apóstolo Paulo fala? Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, o quê? Fala comigo assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É você se entregando todo dia. É você dizendo: Deus, trabalha o teu poder em mim. Deus, me ensina a ser forte. Eu estou me entregando as minhas fraquezas para eu ser forte. Entregar as nossas fraquezas para Deus é deixar o poder de Deus nos tornar forte. Quando eu quero ser forte com as minhas fraquezas, eu me torno fraco. Mas quando eu reconheço as minhas fraquezas e entrego para Deus, eu me torno forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Parece meio doideiro o negócio, mas é assim. A sua religião às vezes ensina: olha, seja forte, demonstre que você não tem fraqueza, demonstre que você é um super-homem. E não é assim. Jesus fala: rapaz, vocês são muito fracos, mas deixa eu agir na vida de vocês. Deixe meu poder se aperfeiçoar. Nós somos tão fracos, quando a gente recebe algo de Deus, amanhã, se a gente não tiver cuidado, foi embora. Porque a gente é assim. E aí quando eu entendo que o poder de Deus está se aperfeiçoando nas minhas fraquezas, como diz o apóstolo Paulo, eu não vou ser alguém triste. Se eu sou uma igreja missionária, eu não vou ser uma igreja triste. Quem tem o Espírito Santo, ele não é triste. Tem alguém triste aqui, irmãos? Não é. E tem gente que pensa, eu fui ensinado que para você ser santo, tem que dar com cara de triste, assim. Assim, olhando assim, não dá um sorriso, não dá nada. Aí ensinaram que isso é santidade, não é, irmãos? Santidade é você estar passando pela prova e estar glorificando a Jesus, agradecendo, se gloriando em um Deus que vale a pena se gloriar. O apóstolo Paulo, ele fala: e eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Quanto mais fraco eu sou, mais alegre eu sou, porque eu sei que o poder de Deus vai se aperfeiçoar nas minhas fraquezas. Ele dizendo: quanto mais eu descubro que eu sou fraco, mais alegre eu sou. Enquanto tem gente que quanto mais descobre que ele é triste, quanto mais descobre que ele é fraco, mais triste ele fica. E quando o evangelho entra em minha vida, quanto mais fraco eu descubro que eu sou, mais alegre eu tenho que ser, por saber que Jesus está cuidando da minha vida. É Paulo entendendo, levando a entender que o Espírito Santo está gerando em mim poder. Fala comigo assim: poder. Só que a gente pensa que poder é o quê? Rapaz, o cabo está cheio de poder. É o cara pulando, falando em línguas. Isso faz parte da manifestação. Poder, eu me converter todo dia, irmão. Olha que coisa interessante. Isso acontece quando a gente está precisando. Estava eu lá em casa, minha esposa saiu, foi para Porto Velho. Quando foi 10h30, 11 horas, eu orando, falando: Jesus, temos que pagar a parcela do terreno. Quando foi 11h05 mais ou menos, o celular, plim, um Pix de R$250. Vai vendo. Como diz esqueci do apresentador, 250. Eu falei: meu Jesus, que bênção. Quando o Pix caiu,
o celular já tocou de novo. Era uma pessoa me ligando. Ô, seu Matos, eu pesquisei aqui e eu fiz um Pix errado para ti, de R$250. Meu nome é fulano de tal e eu fiz errado. Eu fiz no teu CNPJ. E eu queria, por gentileza, que o senhor devolvesse o meu Pix. Se fosse outro, ele ia falar assim: não, eu orei. Rapaz do céu, peraí. Deus não é Deus de confusão, não. Deus é Deus de promessa e tal. E aí usar a Bíblia, ia mostrar de espiritualidade e tudo. Aí eu fui e falei assim: olha só, irmãos, olha como é que Deus prova o nosso coração. E eu falei assim: irmã, falei irmã para a mulher, nem sabia. Irmã, manda teu Pix para mim, que eu vou estar enviando agora. E ela mandou, eu achei que era golpe e tudo. Aí eu vi lá, analisei, estava na conta do dinheiro direitinho, e ela mandou para mim. Eu fui, peguei o Pix dela, coloquei e mandei de volta. Quando eu mandei de volta, falei assim: olha, irmã, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Quando eu falo isso, ela de volta já manda para mim assim: ó, ô pastor. Eu falei: pastor? O Juan estava lá em casa um dia. O Juan estava lá em casa, ele viu. Pastor, o senhor é o pastor que pregou na nossa igreja quadrangular em Porto Velho 2 semanas atrás? Eu falei: sou eu mesmo. Então, pastor, eu sou fã de estar comendo pastrufa lá. Que coincidência, pastor. É só comigo, não foi coincidência, irmãos. Agora imagine só, se eu falar que não ia devolver o Pix dessa mulher, o pastor que pregou na igreja quadrangular, ia ser uma confusão, porque falava: rapaz, aquele pastor é um mala, rapaz. Eu mandei o Pix errado para ele, e ele ainda envolveu o nome de Jesus no meio, e não devolveu o meu Pix, aquele desgraçado, e ficou com o meu Pix. Fala comigo assim: quando Deus está agindo, eu tenho que deixar. Irmãos, isso é agir de Deus, não é? É Deus às vezes provando no nosso coração se vai haver poder de Deus em minha vida. E esse poder de Deus me leva a ter integridade, de ter o que é meu só. Poder de Deus. E a mesma forma eu estou sendo uma igreja missionária. Eu estou divulgando o Evangelho com o poder de Deus. Sem a presença do Espírito Santo, não há poder. Não há. Eu preciso desse nível de poder. Agora, poder para quê? Por que eu tenho que ter poder, sendo transformado? Porque eu sou, fala comigo assim: eu sou testemunha aonde eu vou. Vou falar onde eu estava pregando na igreja do pastor. Eu falava: aonde você vai, se eu sou de Jesus, eu me torno testemunha viva. Testemunha viva. Eu testemunho uma pessoa em mim, e essa pessoa em mim é transmitida através de mim. Eu não falo dessa pessoa, eu testemunho vivenciando essa pessoa em mim. E essa pessoa, que é a pessoa de Jesus, é transmitida através dos meus comportamentos, apontando para a pessoa de Jesus. Quando ele fala aqui na parte B: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como toda a Judéia. Vocês vão ter poder, porque vocês vão testemunhar algo extraordinário através da vida de vocês. Vocês vão divulgar algo divino. Para isso precisa de poder. Vocês não vão falar de si, vocês vão falar dele, daquele que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e vive dentro de vocês. Vocês vão ser a igreja testemunhando aquele que levantou vocês na terra. Testemunhar de algo divino, testemunhar a pessoa de Jesus em toda a Judéia, em todo lugar. Em realidade, nós temos a obrigação de testemunhar fala comigo assim: realidade, eu tenho que testemunhar Jesus. Irmãos, em realidade, todo lugar que você
vai, você é conhecido. Aqui todo mundo conhece todo mundo. Até o que tu come no teu almoço, todo mundo conhece. Conhece a tua vida. É verdade ou não é? Até a roupa que tu já tem, até sabe de cor. Olha, que a roupa ele vestiu 10 vezes já. Olha, todo mundo te conhece. Quando você viaja, todo mundo sabe. O fulano viajou? Como é ele? Está viajando. Então, se tem um lugar fácil de evangelizar, se chama realidade, porque todo mundo nos conhece. Olha o desafio que Jesus está falando. Gente, para vocês viverem em um lugar que todo mundo te conhece, que todo mundo sempre está te vendo todo dia, precisa de poder, porque vamos testemunhar algo divino. E esse testemunhar é marcar realmente o nível daquilo que você está testemunhando. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como toda a Judéia. Temos que exercer a missão testemunhando do evangelho a todo momento. Irmãos, é a todo momento. Esse negócio de pregar o evangelho quando dá, não existe. A igreja não existe. É a todo momento. Quando a Bíblia fala pregar fora de tempo, e a fora de tempo, tempo é fora de tempo, ele está dizendo o seguinte: é a todo momento pregar o evangelho. Está no Pichuna, está pregando o evangelho. Não, pastor, tá não tem como não. Tem. Está jogando bola, está pregando o evangelho. Cadê o jogador de futebol aí? Está na escola, está pregando o evangelho. Está sentadinho lá, escrevendo, está pregando o evangelho. Só que às vezes nossa visão não abre para isso. Está no mercado comprando algo bacana, para fazer aí um churrasco, está pregando o evangelho. Está pagando as contas, está pregando o evangelho. É tempo e é fora de tempo. Só que a gente acha que pregar o evangelho é colocar uma roupa bacana, um blazer, dar tonalidade de voz. Amados e queridos, Deus está aqui nesta noite, e Ele vai te pegar nesta noite. A gente acha que pregar o evangelho é fazer todo tipo de coisa, é mudar a voz. Irmãos, pregar o evangelho é ser testemunha. Está no mato, está pregando o evangelho. Pastor, tu é doido? Tá. Lá no meio do mato, o negócio está pegando, você pode pregar o evangelho. Está serrando com o motosserra, está pregando o evangelho. Está no teu mercado vendendo, lá naquele panavoeiro, entra gente, sai gente, você pode pregar o evangelho. A gente pensa que pregar o evangelho tem que estar dentro de um ambiente como esse, também faz parte, que só aqui funciona. Não, qualquer ambiente você prega o evangelho, e Deus vai te usar do jeito que você é para pregar o evangelho. Conta-se uma história, e foi verdadeira. Isso aconteceu lá em Porto Velho. O camarada estava pregando o evangelho, e ele chegou todo bonitão para pregar o evangelho. E ele começou a pregar o evangelho, começou a ir pelo hebraico, grego, e foi pregando o evangelho. E a igreja nem tchum para ele. A igreja ficava assim, olhando para o cara dele, sem entender nada do que ele estava falando. De repente, se manifestou um demônio no meio. E lavava o pastor para expulsar o demônio, e empurrava a cabeça do camarada, e ele rodava aquele piseiro tal. E aí tinha um cabeludão lá no fundo, sentado, olhando para o negócio, olhando para ele. Ele sentado e olhando. De repente o pastor lá estava naquele negócio todo. E aí o camarada falou assim: ô pastor, eu posso orar pelo esse demoniado aí? O pastor riu, porque era um cabeludão. E lá vem aqui então. E aí lá vem um cabeludão. E aí o cabeludão chegou, olhou assim: em nome do meu considerado,
sai desta vida agora, vaza agora. O demônio foi embora. O demônio vazou. E aí vem nós, alguns teólogos, mas tem que ser no nome de Jesus, irmão. Foi no nome de Jesus que ele falou. Aí ele falou o nome do meu considerado. Irmão, considerado é o nome de Jesus. É a forma que ele tinha para falar. O coração dele, a comunicação era intensa com Jesus. Testemunhar de Jesus é pregar a tempo e a fora de tempo. Aonde você está, você constrói um palco para pregar o evangelho. Aonde você estiver, aonde você estiver, você está construindo um palco para pregar o evangelho. 2 Timóteo 4:2 fala: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Pregue a palavra com o objetivo de ensinar. Finalizando aqui, uma igreja missionária, ele não está preso em lugar, mas ele tem que ir em qualquer lugar que Deus está mandando. É alguém inconformado e não alguém acomodado. Se Deus mandou você ir em um lugar além daqui, vá, porque Deus vai te honrar. Quando falar que sereis minha testemunha em Samaria e até os confins da terra, ou seja, sair do lugar e para outro lugar, se é algo inconformado, alguém que avança, vai além. Deus talvez está mostrando para mim e para você em um lugar mais profundo. Qual o lugar difícil que você enxerga que é difícil de evangelizar? Qual lugar que você vê assim, não, esse lugar é muito difícil de evangelizar? Esse lugar não tem condições de, irmão, não existe lugar difícil para evangelizar. O que falta é coragem para nós evangelizarmos. Quem tem coragem de sair na rua e estar pregando o evangelho? Quando fala pregação do evangelho, a gente pensou em entregar folhetinho. Não, é mais do que isso. É você abraçar realmente, conversar com a pessoa, bater um bom papo, dar atenção. E é da forma que eu estou pregando o evangelho, o Espírito Santo vai estar agindo. Sair do lugar de comodismo, ser alguém inconformado. Uma igreja missionária, ela não é uma igreja parada, é uma igreja movimentada. É uma igreja em movimento, dia após dia. Uma igreja que sempre está se movimentando. Eu queria que os meninos viessem aqui. É uma igreja que está sempre indo. Uma igreja que está indo todo dia, está avançando. Uma igreja que vai aonde tem que ir. A nossa questão, pode ver que eu estou mudando alguns, estou levando entendimento de coisas que eu já preguei há muito tempo aqui. A nossa função é esperar, é ir à igreja. Não, nós somos a igreja. Você vai à igreja, você leva a igreja aonde você precisa levar. Você leva a salvação. Já pensou? Você está bem assim, numa casa, de repente a tocha da salvação chega porque você chegou lá. A cura chegou lá porque você chegou. A libertação chegou porque você chegou. Então é Deus chegando em uma casa através da sua igreja amada e remida no sangue de Jesus. Então não é Deus que tem que fazer, é a igreja que tem que fazer o que Deus mandou ela fazer. Deus ama as pessoas através da igreja. Deus ajuda as pessoas através da igreja. E eu faço uma pergunta: quem é a igreja aqui? Então se sinta responsável de fazer o que deve ser feito. Se colocamos em pé em nome de Jesus. Aleluia!